Bem-vindos ao Além das Pirâmides. Vamos lá, as notícias desta semana, desde segunda-feira até hoje, domingo. E a semana começou então com o início do Hajj, a peregrinação lá na Arábia Saudita. Começou na segunda-feira, a partir da tarde da segunda-feira. A peregrinação começou então na Arábia Saudita. Esperavam-se 2 milhões de peregrinos. Cada ano aumenta mais. Peregrinos muçulmanos em Meca circundavam a Kaaba, o local mais sagrado do islamismo, e depois convergiram para um vasto acampamento no deserto próximo, abrindo oficialmente a peregrinação anual do Hajj nesta segunda-feira passada, retornando à sua capacidade total para o primeiro tempo desde a pandemia. Pois é, não tínhamos assim um número grande desde a pandemia. A peregrinação é um dos 5 pilares do Islã. E todos os muçulmanos são obrigados a fazer o Hajj de 5 dias, pelo menos uma vez na vida, se forem fisicamente e financeiramente capazes de fazer. Para os peregrinos é uma experiência espiritual profundamente comovente que absolve os pecados, que aproxima de Deus e une os mais de 1.800.000 muçulmanos de todo o mundo. Alguns passam anos juntando dinheiro e esperando uma licença para embarcar na viagem. Os rituais durante o Hajj comemoram amplamente os relatos do Alcorão sobre Abraão e seu filho Ismael e sua mãe Hajar, ou Hagar. Os peregrinos têm feito o círculo ritual ao redor da Kaaba desde que chegaram a Meca nos últimos dias. E assim foi durante toda essa semana. Depois de circundar a Kaaba, eles vão para Mina. Os soldados lá começam a pulverizar os peregrinos com água para tentar resfriá-los, porque o calor da planície desértica, onde há pouca pausa sob o sol escaldante, é difícil. Os fiéis, montados em suas tendas, descansam também, grandes tendas, mas com pequenos espaços divididos entre todos, e rezando juntos para se preparar para os próximos rituais. Assim foi durante toda a semana. Na terça-feira, os peregrinos foram para o Monte Arafat, uma colina deserta, onde o profeta Muhammad também teria feito seu último sermão. Depois de todas as orações ali no Monte Arafat, eles coletam pedrinhas num outro local e passam também a noite em Muzdalifá ao relento, sem tendas aí. E essas pedras coletadas, você já deve ter visto aí em alguns outros vídeos curtos que eu coloquei, são usados no apedrejamento simbólico dos pilares que representam Satanás em Mina. Os últimos 3 dias do Hajj coincidem com o festival de Eid al-Adha, quando os muçulmanos de todo o mundo que estão em peregrinação também abatem um gado e distribuem a carne aos pobres. Uma cena de uma mulher cega e um segurança roubaram os corações no início dos rituais da peregrinação lá em Meca. Em meio a números vídeos deste ano, começaram a surgir cenas que capturaram os corações na grande mesquita. Um vídeo circulando por várias plataformas de mídia social impressionou os sauditas, documentando a interação de um segurança na grande mesquita com uma cega com grande gentileza e ternura, enquanto ela agarrava o seu uniforme militar e, ao mesmo tempo, circundava a Kaaba. O vídeo mostrava uma mulher cega segurando o segurança durante a circunvolução. Os pioneiros das plataformas da mídia descreveram a cena como maravilhosa, indicando que os seguranças envolvidos no atendimento aos peregrinos, aos convidados da grande mesquita, da grande casa de Deus também, deram os exemplos mais maravilhosos durante a peregrinação. Isso ficou evidente na mesquita sagrada de Meca durante os seus esforços para manter a segurança dos visitantes na casa de Deus, a sua provisão de meios de conforto para eles, o trabalho para ajudá-los a atender às suas necessidades em todos os momentos. Eles também apresentaram fotos maravilhosas da humanidade do segurança saudita através de várias cenas e em todos os lados da grande mesquita. 2 irmãs egípcias planearam a peregrinação do Hajj por 20 anos num monte, e uma falece em Meca. 2 devotas irmãs egípcias, Jamalat e Suad, que sonharam em realizar a peregrinação do Hajj em Meca e juntaram dinheiro por mais de 20 anos, experimentaram uma jornada agridoce quando finalmente chegaram à cidade sagrada.
As irmãs começaram a economizar para a Sagrada Peregrinação já desde 2002 e foram um apoio constante uma para a outra. Jamalat, então, faleceu em Meca no 5º dia de sua peregrinação. A irmã Suad disse que queríamos experimentar a beleza da peregrinação juntas. Ela pediu a todos que a deixassem ficar em Meca se ela não conseguisse. E digamos, graças a Deus, nosso Senhor a escolheu. Esta semana, uma das grandes notícias fulcrais foi um prédio de 13 andares que desabou em Alexandria na segunda-feira. Autoridades resgataram 4 pessoas dos escombros até o final da semana. Um prédio de apartamentos mais ou menos caiu na cidade costeira, ali mesmo no centro da Alexandria. No distrito de Montaza, 4 pessoas então ficaram feridas no colapso, disse o governo, e não resistiram. Várias pessoas permaneceram presas sobre os escombros, incluindo moradores e clientes de um supermercado do prédio, que havia um supermercado na base do prédio. Disseram testemunhas à mídia local que o incidente resultou na destruição de carros e algumas lojas também. De acordo com o governador de Alexandria, o Major Mohammed El-Sharif, os ocupantes do quarteirão eram todos turistas que não moram na cidade, mas estavam visitando durante agora os meses de verão. Aqueles prédios que quase que estão vazios o ano inteiro e eles alugam para o verão. E, por acaso, não tinha muita gente dentro dele na hora do colapso. O colapso do prédio do Egito mata, então, 4 pessoas. O edifício remonta à década de 1970, disse o major, acrescentando que havia sido programada demolição já uns meses atrás. Uma investigação então começou a ser feita para determinar exatamente por que o prédio entrou em colapso, e as equipes de resgates estavam no local para remover os escombros e determinar se há mais pessoas presas ou não, mas já foram encerradas as buscas porque não foram encontrado mais nada. As autoridades municipais anunciaram então as 4 pessoas que ficaram feridas e não resistiram ao colapso. Todos os feridos foram evacuados e transportados das ambulâncias locais para os hospitais mais próximos. Nova lei aqui para o Egito proíbe então de fumar em todas as unidades de saúde. Já não era hora, já muitas, desde a pandemia, que estão conseguindo travar um pouco essa audácia dos egípcios que fumam em qualquer lugar. Mas agora, a partir de agora, vai ser mesmo proibido. O ministro da Saúde, Khalid Abdel Ghaffar, proibiu permanentemente o fumo em todas as unidades de saúde egípcias, aquelas que fornecem tratamentos, serviços preventivos, de reabilitação ou qualquer órgão afiliado ao Ministério da Saúde. Essas leis regem a prevenção de danos causados pelo fumo e incluem a proibição final de fumar de todos os tipos em várias instalações de saúde, educação, agências governamentais, clubes, centros sociais, centros juvenis e outros. Devia ser também incluído qualquer lugar fechado. O diretor responsável por essas instalações se compromete então a tomar as medidas necessárias para prevenir o fumo dentro dessas instalações conforme a decisão. O diretor que violar a diretiva será punido com multa não inferior a 1.000 libras e não superior a 20.000 libras, e o fumante também será punido com multa não inferior a 50 libras e não superior a 100 libras. Acho até que é pouco. Saída da Egyptair da lista dos melhores aviões árabes e africanos. O membro da Câmara dos Deputados apresentou uma questão à Câmara do Ministério da Aviação Civil sobre as causas por trás da saída da Egyptair da lista dos 10 melhores aviões árabes e africanos, com base na classificação Skytrax. Skytrax é uma das classificações mais importantes relacionadas à indústria de transporte aéreo, pois a qualidade dos serviços é um dos critérios mais importantes em que se baseia. A deputada disse: a empresa nacional Egyptair vem enfrentando grandes desafios nos últimos anos, o mais difícil desde a sua criação, a começar pelas repercussões da pandemia, que trouxe prejuízos às companhias aéreas de todo o mundo, estimados em 314 bilhões de dólares, de acordo com os relatórios internacionais. A situação não era melhor para a Egyptair, pois a empresa sofreu grandes perdas depois de testemunhar uma queda de 66% no tráfego de viagens. No nível das companhias aéreas africanas, a Egyptair caiu muito e ficou no final da lista, precedida pela empresa Ethiopian Airlines. A deputada também enfatizou que a Egyptair era uma das principais empresas do mundo quando foi criada em 1932. Tornou-se a 7ª companhia aérea do mundo.
Acrescentou ainda que a Egypt Air teve perdas estimadas em 30 bilhões desde o início da pandemia até o final de 2022. E perdas mensais da empresa variam entre $700 mil a $800 mil. O Papa Tawadros II, Papa de Alexandria e Patriarca da Sé de São Marcos, felicitou o presidente Abdel Sisi por ocasião da festa do Eid al-Adha. O Papa enviou um telegrama de felicitações afirmando: em meu próprio nome e em nome da Igreja Ortodoxa Copta Egípcia, tenho o prazer de apresentar a Vossa Excelência e a todos os nossos entes queridos muçulmanos as mais sinceras felicitações por ocasião do abençoado Eid al-Adha. Agradecemos a Deus que ajude seus esforços no desenvolvimento do país e no enfrentamento de vários desafios. O Papa Tawadros II acrescentou: rezamos para que Deus abençoe tudo o que suas mãos estendem na construção da nossa querida pátria, o Egito, e no cumprimento das aspirações dos egípcios. Que você seja sempre preservado pelo cuidado de Deus e que a bondade e a segurança durem para o nosso amado Egito e seu grande povo, concluiu a mensagem do Papa. Foi celebrado então o Dia Internacional do Navegador, reconhecendo então os marinheiros do Egito. A primeira coisa que vem à mente quando alguém menciona o Egito é normalmente as pirâmides de Giza. A segunda pode ter a ver com a arqueologia e a rica e vasta civilização antiga do país, ou às vezes com a indústria do turismo. Os barcos, no entanto, estarão mais abaixo na lista, se vierem à mente. Embora possam parecer menos fascinantes do que os monumentos, os locais culturais, o Egito, na verdade, tem uma longa e rica história marítima. E quando então reconhecer isso? Quando não, num dia internacionalmente dedicado aos seus praticantes. O Dia Internacional do Marítimo é comemorado anualmente em 25 de junho. Foi estabelecido em Manila, em 2010, em uma conferência diplomática para emendar um tratado sobre treinamento e certificação de marítimos. Todos os anos, a Organização Marítima Internacional propõe um tema diferente para uma campanha de mídia social relacionada. O tema de 2023 deste ano, a Oceans Worth Protecting, e a campanha pode ser encontrada no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn da organização. O dia então serve para reconhecer a contribuição única feita por marítimos de todo o mundo para o comércio marítimo internacional, a economia mundial e a sociedade civil como um todo. Então vale a pena dar uma olhada nessas antigas raízes. As antigas raízes dos marinheiros, os primeiros marinheiros do mundo, foram os egípcios, os gregos e os fenícios. No entanto, os primeiros registros de construção de navios pertencem exclusivamente aos antigos egípcios, gente. As mais antigas representações de barcos da história foram descobertas em vasos por volta de 3.500 anos. Além disso, os antigos egípcios facilitaram a primeira viagem marítima documentada. Perto do final do século VII a.C., os fenícios foram recrutados pelo faraó Necho para navegar nas águas ao redor de África. A viagem foi posteriormente comentada por Heródoto quase 200 anos após o fato. A importância dos barcos vai além dos esforços dos antigos egípcios e em suas mitologias. Por exemplo, disse que a barca solar de Ra carregava o rei dos deuses egípcios através dos cosmos todos os dias. A barca de Osíris foi outro barco notável, pois ele era o deus do navio escolhido pelo falecido no submundo. Com raízes tão profundas nas histórias reais e mitológicas da navegação marítima, faz sentido que a prática ainda seja tão relevante para o Egito atual. Entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o Egito tem um total de 43 portos que atendem a diversos setores. Como tal, não é uma surpresa que 90% do comércio egípcio se mova através dos portos marítimos e que 65% do comércio total do Egito se mova especificamente através do Porto de Alexandria, de acordo com a Comissão do Comércio Internacional. Uma vez que grande parte do comércio do Egito é marítimo, é fácil entender por que esse Dia Internacional Marítimo deve ser significativo. O dia especial reconhece mais do que apenas os homens e mulheres que trabalham nos portos. O dia celebra todos os marítimos das marinhas de todo o mundo, guardas costeiros, pescadores locais e até biólogos marinhos, por suas contribuições para a segurança, a economia, o meio ambiente e muito mais. Qualquer pessoa que se aventure no mar, por profissão ou paixão, merece reconhecimento no dia 25 de junho.
A filha de um famoso médico egípcio cometeu uma grande tragédia à família. Ela pôs termo à vida de forma trágica. Uma jovem de 24 anos, filha de um famoso cirurgião ortopédico em Giza, no Egito, acabou com sua vida atirando-se da sacada de sua casa. Suas partes do corpo, gente, estavam espalhadas por toda parte. Ela se dividiu. Quando as forças de segurança se deslocaram ao local do acidente, verificou-se que havia partes no chão, enquanto outras partes foram encontradas no telhado de uma loja comercial, no primeiro piso. As investigações seguem então para apurar se foi um ato voluntário ou se foi algum ato criminoso. Aguardemos as investigações. O piloto faz surpresa à mãe. Abdullah Mohamed Bahi, o dono do vídeo, narrou a sua história aos jornais egípcios. Ele disse que trabalha como copiloto da Egypt Air e queria surpreender a sua mãe, dizendo que pilotaria o avião que a levaria para realizar os rituais da peregrinação. Mas ele ficou quietinho e ele organizou tudo isso em coordenação com seus colegas de trabalho, sem dizer nada à mãe. Ao sair de casa de manhã cedo com o uniforme oficial de voo, ele disse para ela que iria conduzir a mãe para o aeroporto e então ele estaria na tripulação da Egypt Air, mas para o Kuwait. Ele acrescentou que a sua mãe acreditou nessa história que ele contou e estava convencida dela e ficou surpreso no momento em que ela embarcou no avião com destino a Meca e quem estava entre os tripulantes e a recebeu logo na porta de embarque do avião, Abdullah, que tem 31 anos, disse que sua mãe ficou tão feliz que ele resolveu então gravar o vídeo e colocar nas redes sociais e tirar várias fotos porque ela estava extremamente feliz. Postou o vídeo então na sua página no Instagram e embora o número de seus seguidores seja pequeno, ele se surpreendeu com a popularidade do vídeo, que ele nem tinha essa intenção. E o seu celular nunca mais parou com tantas mensagens de amigos, familiares ligando e enviando mensagens. Encaminhamento de uma modelo vestida de faraó para um julgamento, sob a acusação de ultraje. Pois é, uma blogueira egípcia, esta semana, Salma El-Shimi, é acusada de postar fotos e vídeos de si mesma que contêm muitas sugestões imorais. Esta semana, no domingo, finalzinho de domingo, o Tribunal de Apelação de Contravenções Econômicas em Alexandria decidiu aceitar o recurso da famosa blogueira Salma El-Shimi e cancelar a sua sentença de 2 anos de prisão. O tribunal reconheceu que não tinha jurisdição para ouvir o caso e o encaminhou ao Tribunal Econômico do Cairo para jurisdição, que será ouvido então em julho próximo. O tribunal havia condenado, então, a blogueira a 2 anos de prisão e multa de 100 mil libras, sob a acusação de violar os valores e princípios familiares e veicular vídeos provocadores de instintos sexuais e vergonhosos ao pudor público, ofensivos aos valores da sociedade e contrário à moral pública, através das redes sociais. Ela vestia o traje dos faraós e com isso fazia muita insinuação de sedução. O incidente então começou com o monitoramento pelas autoridades de segurança das redes sociais da moça, nos aplicativos Instagram, TikTok, YouTube. Através de investigações secretas, foi possível determinar a identidade dela e descobrir o seu nome completo. Seu apelido nas redes sociais era Salma El-Shimi, de 29 anos. Ela foi presa sob a acusação de publicar fotos e videoclipes dela mesma, contendo muitas sugestões imorais. O início da aparição da modelo remonta a 2020, depois de ela ter feito uma sessão de fotos na área das pirâmides e ter aparecido com roupas brancas curtas e colocado acessórios faraônicos para aparecer de forma que gerou polêmica nas redes sociais. As investigações do Serviço de Segurança revelaram na época que a sessão de fotos ocorreu dentro da área das pirâmides de Saqqara. E 2 inspetores do Ministério de Antiguidades e mais 4 seguranças que estavam presentes no momento das fotos também foram presos. E as investigações acrescentaram que a arguida não obteve nenhuma autorização para fotografar. China. O Egito se tornará o primeiro país africano capaz de montar e testar satélites. O primeiro país com o qual a China cooperou para concluir a operação de testes em larga escala do satélite.
O embaixador da China no Cairo disse que o Egito se tornará o primeiro país africano a ter a capacidade integrada para montagem, integração e teste de satélites após a conclusão do projeto. Isso ocorreu paralelamente a uma concessão do governo chinês ao governo egípcio, representado pelos dois modelos de satélite Mastersat-2 da Agência Espacial Egípcia. O embaixador da China no Cairo acrescentou num Twitter que o Egito é o primeiro país na qual a China entregou um projeto de cooperação no satélite fora da China e o primeiro país com o qual a China coopera para concluir então a operação experimental em grande escala do satélite fora da China. O Egito está implementando um centro de montagem, integração e teste de satélites e o satélite EgyptSat-2 para aplicações de sensoriamento remoto a partir dos recursos da doação chinesa. Os recursos estão sendo implementados com 2 doações no valor de 92 milhões de dólares. Pois é, bastante. Um estranho incidente ocorreu no aeroporto do Cairo. Sacos egípcios com 73 cobras no aeroporto. A alfândega do Aeroporto Internacional do Cairo apreendeu um passageiro egípcio escondendo 73 cobras dentro de malas. As autoridades também apreenderam 2 tartarugas com o passageiro e não justificou porque esses animais estavam com ele. Na terça-feira à noite, no aeroporto do Cairo, eles suspeitaram das malas que vinham do exterior. Ao inspecionar os sacos do dispositivo na radiografia, eles se certificaram de que havia espuma neles. E inspecionando-os manualmente, a alfândega ficou surpresa com os sacos de linho fechados e embrulhados com um grande laço. Perguntaram pelo passageiro o que estava dentro e ele disse que eram cobras. Ele confessou. E funcionários do Departamento de Quarentena Veterinária e Vida Selvagem do aeroporto foram imediatamente notificados de onde um comitê veterinário foi formado para examinar as apreensões. Acontece que as apreensões foram 11 sacos com 73 cobras, incluindo 48 vivas. O restante, as 25, não sobreviveram. E outro saco com 2 tartarugas dentro. O comitê decidiu então descartar as mortas. As autoridades alfandegárias revelaram que não encontraram nenhuma aprovação de importação para o passageiro adquirir esses animais, então decidiram entregá-los ao veterinário para depósito no zoológico. Ações legais também foram tomadas contra o passageiro. Um crime que abalou o Egito pouco antes do Festival do Eid. Eles estrangularam uma criança com roupas do Eid e o amarraram a uma pedra e jogaram na água. Na província de Giza, no Egito, na véspera do Eid, uma criança então foi encontrada, uma criança de 14 anos, foi morta pelo próprio marido da tia e outro para roubar o seu tuk-tuk. Tudo começou quando o marido da tia da vítima, acompanhado por seu filho e sobrinho, atraiu a criança para roubar o seu tuk-tuk. Apesar dele ter 14 anos, ele trabalhava nesses carrinhos pequenos de transporte. O tio emprestado então pediu para um pequeno pegar ele com o tuk-tuk para atacá-lo brutalmente e depois estrangulá-lo. Eles colocaram uma pedra no pé dele e jogaram ele num canal de água, essas valas, para ver se o corpo não vinha à superfície. Ele usava as roupas novas que as pessoas aqui compram para o Eid, para a festa do sacrifício. A mãe do adolescente disse que ele saiu às 11 horas para trabalhar e ajudar a família com as despesas da casa. Após a sua ausência, eles receberam uma ligação para encontrarem o corpo. O tio, depois de ter descartado, ele avisou anonimamente a mãe. Não estavam acreditando que os autores do crime fossem as pessoas mais próximas dele para roubar o tuk-tuk. A mãe ligou para o filho no dia do crime, mas o telefone dele estava desligado, o que a preocupou. Então ela saiu procurando por ele em todos os lugares com o marido, distribuiu a foto dele nas ruas e chamou até em alto-falante. Câmeras de segurança revelaram o crime hediondo e como o marido e o filho da tia pegaram a criança, apesar da negação deles. Depois que os réus foram presos, o marido e o filho da tia, eles confessaram que o cunhado do primeiro réu estava envolvido com eles também no crime. E as investigações revelaram que o marido da tia da criança foi preso no caso de roubo tuk-tuk. Um terrível acidente
Um atropelamento aconteceu também esta semana no Egito. Uma menina faleceu e outras 6 pessoas ficaram feridas. Um jovem imprudente dirigindo seu carro em alta velocidade atropelou 7 mulheres de uma mesma família, na província de Al-Sharqiya, no norte do Egito. As autoridades receberam a denúncia de que um jovem imprudente dirigindo seu carro em alta velocidade atropelou as 7 mulheres na estrada Al-Samana, em Fakus. Olha, a mesma cidadezinha daquela que comeu o filho. Na cidade de Fakus. E o que resultou, então, na morte de uma pequena menina. Os serviços de segurança deslocaram-se ao local do acidente, onde se apurou pelas investigações que, enquanto as mulheres que são de uma mesma família caminhavam na beira da estrada, regressando de uma visita familiar, no segundo dia do Eid, um carro dirigindo a uma alta velocidade colidiu com elas. As autoridades transferiram então os feridos para o Hospital Geral de Fakus e transferiram outros para o Hospital Universitário de Ahrar para cirurgias urgentes devido à gravidade dos seus estados de saúde. O jovem que conduzia o carro foi preso e encaminhado à promotoria que assumiu as investigações. Incêndios misteriosos devoraram as casas de uma vila egípcia e ainda não há explicação. As pessoas da aldeia Zarabi Barhel, na província de Sorreg. Sorreg fica ao sul, 5 horas ou mais do Cairo. Estão em estado de medo e pânico por causa desses incêndios que já duram há 10 dias. A aldeia testemunhou um fenômeno muito estranho, representado pelo início de incêndios suspeitos e misteriosos que devoram as casas e as aldeias e as colheitas por 10 dias sequenciais. E as autoridades envolvidas não conseguem saber o motivo até agora. A população do vilarejo, filiado à província de Sorreg, no sul do Egito, vive em estado de medo e pânico, porque os incêndios começam do nada, depois se espalham para as casas vizinhas, causando grandes perdas. Um dos moradores afetados da aldeia diz que o fogo começa a partir dos telhados e depois avança para os restantes pisos até chegar ao primeiro, acrescentando que por vezes são surpreendidos com os incêndios que saem dos locais anexos da casa, destinados à criação de gado e armazenamento de grãos. Parece que tem coisa aqui. É caso para começar a instalar umas câmeras de segurança antes que a coisa se torne muito grande. Um morador da aldeia confirmou que o fogo se alastrou a alguns campos e devorou parte das colheitas, tendo ainda causado a queima de aparelhos elétricos e quantidades de cereais e morte de vários animais e aves. Os moradores não sabem a causa desses incêndios. O interessante, segundo os moradores, é que as casas danificadas são descobertas pelos seus donos. Os incêndios voltam a renovar-se, ou seja, eles apagam o fogo e o incêndio volta depois de umas horas, do nada. Estranho isso. E as labaredas de fogo devoram novos lugares na casa que o fogo não atingiu da primeira vez. Os moradores apelam ao governo para intervir e tentar controlar essa situação, que se tornou trágica, sobretudo desde que deixaram as suas casas, e alguns deles estão agora a viver nas ruas e campos para fugir dos incêndios. Sobreviventes acusam a guarda costeira grega de ter causado o naufrágio do barco. Sobreviventes desse desastre, que ceifou a vida de provavelmente centenas de imigrantes perto da Grécia, testemunharam sobre os contrabandistas humanos no norte da África, que os colocaram em um barco de pesca frágil, e eles falaram sobre o inferno que eles viveram a bordo sem comida e água. Eles disseram que vários containers com água foram despejados antes de embarcarem para que coubessem mais pessoas. Alguns disseram também que as ações da guarda costeira grega apressaram o trágico fim. Eles também tiveram culpa. Eles relatam às autoridades judiciais uma tentativa frustrada de rebocar um barco de pesca sobrecarregado, que resultou no naufrágio na madrugada de 14 de junho. De acordo com as evidências vistas pela Reuters, falava-se de uma tentativa catastrófica da guarda costeira de rebocar o barco. Um sobrevivente sírio disse que ele e outros imigrantes no barco Adriana, que quebrou a caminho da Itália, gritaram "pare", depois que o barco da guarda costeira grega amarrou uma corda ao barco migrante e começou a tentar rebocá-lo com velocidade exagerada. Ele acrescentou que o barco dos migrantes começou a inclinar-se para a esquerda e para a direita, e depois disso ele virou.
As declarações de 6 testemunhas contradizem as declarações públicas da Guarda Costeira grega e do governo, que negaram qualquer tentativa de rebocar o barco. Disseram que ele virou quando a guarda ainda estava a 70 metros dele. Mas, em entrevista a Reuters, separadamente, 2 sobreviventes relataram o incidente do reboque e pediram que seus nomes não fossem divulgados por medo de represália das autoridades gregas. Um deles descreveu um momento aterrorizante em que o barco virou, dizendo que isso aconteceu quando a guarda costeira começou a tentar rebocar o barco. Ou seja, tentou puxá-lo com rapidez, porque ele estava sobrelotado e isso provocou a virada do barco mais rapidamente. Um dia depois, a guarda costeira corrigiu suas declarações e disse que seu barco havia sim amarrado uma corda ao barco dos migrantes para tentar ajudá-los e aproximar-se para que pudessem se comunicar com ele. Um aposentado almirante, Nikos Spanos, da guarda costeira grega, disse a Reuters que era improvável que o barco da guarda costeira tivesse tentado dar um passo tão perigoso quanto rebocar esse barco de pesca. O objetivo da guarda costeira era só se comunicar melhor para ajudar o barco e avaliar a situação, mas não é isso que contam as vítimas. Segundo as provas e o diário de bordo do barco da guarda, que foi entregue às autoridades judiciárias, contém detalhes das 2 ocorrências, com 2 horas de diferença, quando a guarda costeira grega abordou o Adriana. Às 11h40 da noite do dia 13 de junho, a guarda costeira abordou o barco pesqueiro, cujo motor tinha avariado, e amarrou então uma corda ao barco, de forma a abordá-lo e a puxá-lo, e falar com quem estava também a bordo para avaliar a situação e se eles precisavam de alguma ajuda. As pessoas a bordo começaram a gritar: não nos ajude, não puxe, estamos indo para a Itália, desate as cordas. O motor voltou a funcionar e o barco rumou para o oeste. À 1h40 da manhã, o Centro de Operações da Guarda Costeira instruiu o seu barco a retornar ao barco de pesca para verificar as suas condições após a parada. O registro afirma que o barco da Guarda Costeira se aproximou do barco de pesca a uma distância de 70 metros e ouviu muitos gritos. Em menos de 7 minutos, o barco virou. Agora, as investigações têm que se seguir para ver quem tem razão. O migrante sírio disse que o espaço destinado a cada pessoa era de apenas 40 centímetros. Vários sobreviventes disseram que pagaram entre $4.500 a $6.000 pela viagem e que os contrabandistas disseram que chegariam à Itália em 3 dias. E este foi o resumo da semana. Não deixe de deixar o seu like e recomendar o canal. Até a próxima.